Olá, eu sou Fábio Reis e você está no 7º episódio do podcast Comunitalks, podcast feito por quem e para quem gosta de comunicação. Neste 7º episódio aqui a gente tem a presença ilustre do Eduardo Guedini, que tem uma experiência já bastante versátil na comunicação. Seja bem-vindo. Que Eduardo. isso, Fábio. Obrigado pelas palavras aí, parabéns pelo projeto. Vamos tocar o barco aí. Obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui agora, né? Antes de começar o papo oficialmente, então, bem-vindo aí para quem estiver assistindo a live no YouTube ou estiver ouvindo aí por uma das plataformas de streaming de áudio. Já aproveita, se você gostar dessa live, né? Ou gostar do conteúdo que estiver acompanhando, né? Já o Comunitalks, se inscreve aqui no canal do YouTube e segue a gente pela plataforma de streaming de áudio, tipo Spotify, a Deezer, Podcast, Google Podcast e também o Amazon Music. Tá bom? E se você quer contribuir pontualmente com o Comunitalks, né, com o podcast, com a comunicação, tem o Pix aí na tela, é comunitalkspodcast@gmail.com, valores pontuais, tá? Se você quiser contribuir de forma frequente, né, mensal, a gente tem a campanha do podcast na plataforma Apoia-se, tá? Todos esses links e informações também estão aqui na descrição do vídeo e desta live, tá bom? Vamos pro programa aqui finalmente com o Eduardo. Edu, vou chamar de Edu aqui, já conheço o Eduardo. Fica à vontade. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu vou começar aqui com a pergunta que eu começo basicamente com todo mundo mesmo. Quem é você na fila da comunicação? Né? Então, traduzindo aqui, como se deu a sua entrada dentro da área da comunicação, o seu interesse pela área, e como tem sido sua caminhada dentro dela até aqui? Beleza. Bom, primeiro queria, de novo, parabenizar você pelo que você está fazendo aqui. Acho que é muito legal quem tem força de vontade, assim, de ir atrás de algo que acredita. Então, parabéns pelo projeto aqui. Bom, eu dentro da comunicação sou um mero operário, né? Alguém que tenta aprender sempre. Sou jornalista, né, de formação. Sou formado Me formei em 2010, aí, então praticamente aí 13 anos. Sou formado aqui na PUC, que é aqui perto, de Campinas. E já atuei em algumas áreas aí de comunicação. E basicamente, assim, talvez puxando, né, o porquê que eu escolhi a comunicação, assim. Eu não tinha nenhuma aptidão nem para exatas, nem para algo nada parecido com isso. Mas também não tinha clareza de que eu gostaria de ser um comunicador, eu gostaria de fazer jornalismo, PP, nada assim. Eu lembro que eu fiz até teste vocacional na época que era mais assim, né, em voga, esse tipo de coisa. Não sei se hoje em dia no ensino ainda. Médio? No ensino médio. E aí deu algo nessa linha, assim, mais ou menos para essa área, né? E aí eu sempre gostei muito de esporte, né? Sempre gostei muito de futebol, esse tipo de coisa assim. E aí, pra mim, foi meio que natural associar, assim, ser jornalista com esse tipo de... Eu gostava bastante da ESPN, de canais, assim, de esporte, né? Então, eu acabei indo pra esse tipo de área, assim, um pouco por causa disso. E aí, depois eu me descobri, né? E, assim, fazendo a faculdade mesmo, eu entendi, de fato, o que eu queria ou o que eu gostava mesmo, né? Por exemplo, nunca tive sonho assim. Muita gente entra na faculdade de jornalismo um pouco o sonho de ser repórter de TV, né? Ser apresentador, aparecer, vamos dizer assim. Eu definitivamente não era essa pessoa, assim. Desde o começo o que eu sempre gostei muito e gosto até hoje é de escrever. Eu sempre, desde que eu entrei na faculdade, a minha vontade era escrever melhor. Tipo, pegar um texto que eu fizesse assim e achasse cada vez melhor, achasse legal e tal. Então eu sou basicamente isso, assim. Sou um mero aprendiz na comunicação desde sempre, assim, que eu tô trabalhando com isso. E o que você pode contar um pouco aí da sua experiência profissional, né? Saindo da faculdade, por onde passou? Então eu sou formado aí há 13 anos. Desde que eu tava aí no final da faculdade, assim, até pegando um pouco aí, né? Eu sou de uma família de concursados, né? Concurseiros. Então eu fiz jornalismo e direito junto até a metade da faculdade, né? E fiz 3 anos de cada uma junto, direito muito nessa vibe da minha família, incentivando. Então, se jornalismo não der certo, faz aí direito junto também, entendeu? Aquela coisa assim, bem incentivadora, né?
Aí eu fiz... Só que aí chegou um momento que eu precisava escolher, né? Tava no final do terceiro ano e chegou aquela época de estágio. E aí eu consegui um estágio na IPTV, né? No final do final do terceiro ano pro quarto ano. E aí pra mim foi muito natural. Eu já gostava mais de jornalismo e aí eu tranquei o direito, né? E fui fazer o estágio. E desde então eu sou empregado, assim, eu fiz estágio na IPTV, trabalhei 4 anos na IPTV, especificamente sempre na área web, né? Então, no site da IPTV primeiro, depois no G1. Na IPTV eu trabalhei em Campinas, em Ribeirão Preto e em Piracicaba também. Aí depois voltei, trabalhei um breve período na RAC, trabalhei na PUC, na TV institucional da PUC. E foi aí que eu fui migrando um pouco da minha carreira no jornalismo, né? Eu trabalhava mais com hard news na IPTV, aí depois fui para a RAC também um pouco nisso, depois fui para a PUC, que já era mais comunicação institucional, né? E aí comecei a fazer pós-graduação em marketing digital, e entrei em agência, e aí trabalhei em agência, e aí hoje em dia eu trabalho numa empresa do setor financeiro lá em São Paulo. E aí, então, basicamente, eu fui migrando minha carreira de repórter, jornalista de hard news para outras coisas, entendeu? Entendi, legal. Sobre essa experiência inicial, assim, de carreira, né, logo após a faculdade, ou até no último ano de faculdade, né, que você entrou na PTV, você pegou muita parte de web, né, você falou, lidando com G1, G1... Prioritariamente, basicamente, assim, eu sempre trabalhei tanto na IPTV quanto na RAC, eu fui para trabalhar na parte online, assim, na web. E nesse processo, nessa época que você estava na IPTV indo para G1 estava no seu início, né? Eu peguei o começo do G1 aqui, na verdade. Embrionário, assim, embrionário. Principalmente na nossa região. Exatamente. E como é que foi esse momento, assim? Como você deu sua participação dentro de um site que era regional, né, da IPTV, para G1, que é... Cara, foi muito, muito legal, assim, sinceramente, assim, todos os lugares que eu passei, eu pude aprender muito, bastante, assim mesmo. Essa parte de ter pego, né, essa fase aí do site da IPTV. Basicamente, quando eu entrei na IPTV como estagiário, ainda era o site regional aqui da iptv.com, né? E aí o movimento que aconteceu é que o G1 nacional, a marca G1, né? Se eu não me engano, eles compraram os direitos de todos os sites regionais das afiliadas, né? Inclusive da IPTV. Então, IPTV, TV Tem, nos outros estados aí também. Eles compraram os direitos para transformar em G1. Então, foi bem nessa época que eu tava, literalmente, eu estava no período que era o site da IPTV e que virou o G1, tipo assim, bem nessa virada de chave. Então, tipo, foi muito legal como aprendizado, então, recém-formado, né, ter contato, assim, com algo grande, assim, tanto regionalmente falando, quanto... Emergência nacional mesmo. Começando a lidar com algo, assim, bem maior já, né, ter transformado no G1. Então, assim, profissionalmente foi bem legal, assim, até para entender a diferença do regional para o nacional, né? Tipo, na IPTV aqui, o site da IPTV na região já tinha muita repercussão, de bastante gente acompanhar e tal, mas quando transformou e quando virou ali pro G1, aí tinha outras diretrizes também, tinha outro tipo de linha também, que não de linha editorial, do tipo, os respeitos, a ética, as coisas é sempre igual, assim. Mas o que eu quero dizer é que é outro tipo de repercussão, é uma coisa muito maior, né? Você sai do regional e vai pro nacional e até coisas de repercussão até às vezes mundial, né? Então foi muito legal ter esse tipo de experiência, assim. E eu pude aprender muito, né? Fiquei lá de 2010 até 2014. Até o metade de 2014. E aí, por exemplo, na questão dessa transição, você teve que mudar as ferramentas que você estava usando? Por exemplo, dentro de site a gente trabalha com WordPress e tem outros também
outras ferramentas para trabalhar com o site, o Wix, enfim. Nesse caso, vocês saíram de um para outro, teve uma questão de adaptação? Cara, não muito, assim, sinceramente. Quem trabalha em site, né, que você já começa a entender tanto de N coisas, né? Você começa a entender de SEO, você começa a entender de back-end. O jeito de você escrever em sites ou em blogs e tal é tudo sempre muito parecido, né? Você vai ter um editor de texto ali, onde você vai escrever X e tal. Pode mudar um pouco, sim ou não, assim, mas eu não me lembro de ter sido algo assim, nossa, que a gente teve que se adaptar muito e tal. Eu lembro que tinha algumas coisas assim, mais de produção jornalística mesmo, que a gente teve que captar com essa entrada do G1, né? Então, assim, o G1, por ser um site nacional, a gente tinha até frentes de trabalho, né? Tipo, o site, ele vive de acesso, basicamente. Cada vez que você produz alguma coisa, é visando que as pessoas leiam, que as pessoas acessem, né? Então tem toda umas coisas que você tem que aprender mesmo a talvez conseguir produzir matérias mais relevantes, entender o que vai ter mais apelo. Então é um pouco isso, assim. Quando entrou o G1, tanto que eu trabalhava em Piracicaba quanto em Ribeirão, a gente sempre tinha essa preocupação, né? De cobrir o regional, porque a praça ela continua aqui, você tem que cobrir as matérias do cotidiano das cidades ali, né? Na verdade, assim, o G1 ele abrangia. Então, por exemplo, eu trabalhei em Ribeirão. Não era só matéria de Ribeirão que a gente fazia matéria da região de Ribeirão. Então, Ribeirão, Barretos, Cravinhos, sei lá quantas cidades que eram, mas 20 cidades ali, entendeu? Campinas e idem. Então, tipo, eu ia fazer a matéria, tipo, o G1 que eu trabalhava em Ribeirão cobria o rodeio de Barretos lá, a festa do peão de Barretos. Então, tipo, era muito mais abrangente, assim, isso que eu quero dizer. E muito mais... tipo, tudo que você fazia dava uma repercussão muito maior. Então eu pude aprender bastante nisso. Mas em termos, assim, de ferramenta em si, não lembro de ter algo, assim, muito diferente de um pro outro, não, sinceramente. Uhum. E dentro da sua experiência da IPTV, me conheci já também, e da Hack, né, que é o grupo Hack, né, com Correio Popular e tudo Sim. mais, você lidou muito com conteúdo multimídia, Isso. né? E primeiro, principalmente pensando em quem pode estar assistindo, consumindo esse conteúdo desse episódio nosso aqui, que não sabe o que é conteúdo multimídia, você pode falar um pouco o que é e como é que foi essa experiência de lidar com conteúdo multimídia desde o início da sua carreira dentro da comunicação, como que isso contribuiu para os outros lugares por onde você passou, por outros cargos também, né? Depois na época de agência e agora numa Cara, basicamente conteúdo multimídia, né? Quem está estudando jornalismo ou quem está em alguma área de comunicação, nada mais é do que todas as frentes que você tem ali, por exemplo, num site para comunicar. Então, assim, você não é um mero jornalista que escreve texto. Você tem que escrever texto, você bate foto, você grava vídeo, você edita vídeo, você grava áudio, você faz off, você... Ser multimídia é isso, né? E eu acho que cada vez mais todas as áreas de trabalho que englobam jornalismo e tal, basicamente eu acho que tudo tá convergindo para isso, assim, as pessoas têm que aprender a fazer, e foi o que eu aprendi muito a fazer trabalhando em site, assim. Então você ia fazer uma matéria, você tem que apurar a matéria, aí você já bate a foto da matéria, e mais de uma para ver se fica boa, para ver se não sei o quê. E aí, por exemplo, no G1, a gente sempre teve, não só no G1, no site da IPTV, quando era o site da IPTV também, o que é atrativo para o público é a home, né? Então tem que ter uma foto boa para home, que não necessariamente vai ser a foto que vai estar boa dentro da matéria, e vice-versa e tal. Então, ser multimídia é isso, é você pensar em todo o contexto. Você grava, eu lembro que no site da IPTV eu gravava vídeo também. A gente tinha lá os destaques do site que eu tinha, os repórteres ali meio que gravavam, né? Então o que tava de manhã gravava de manhã, o que tava à tarde gravava à tarde, o que tava à noite gravava à noite.
Isso foi muito bom, cara, porque, como eu falei, né? O meu intuito entrando na faculdade nunca foi aparecer e gravar vídeo. Eu nunca. Não é que eu nunca curti, assim, eu nunca fui envergonhado. Mas não era a minha pretensão, não queria ser um repórter de vídeo. Só que esse ser multimídia me forçou a exercitar isso. E isso foi muito bom, porque o pouco, talvez, de vergonha que eu tivesse, ou de inibição e tal, foi por água abaixo e já era, entendeu? Então, eu tive que aprender. Isso foi muito bom, profissionalmente falando. Eu acho que essa versatilidade na área de comunicação é fundamental, assim. Todo mundo precisa exercitar para, se quiser, assim, ser um profissional cada vez melhor, entendeu? E você falou bastante aí da questão de texto e complementando com imagem, mas também você tinha que lidar com áudios. Sim. Por exemplo, eu vou pegar a minha área aqui, minha experiência que eu tive quando eu passei pelo Metro Jornal, quando existiu o Metro Jornal aqui em Campinas, dentro do Grupo Bandeirantes, quando a gente fazia entrevista com as fontes, né, com os entrevistados, e aí a gente gravava, né, em áudio e tal, né, já pelo celular, né, enfim, Sim. O celular já estava consolidado bem, e depois a gente ouvia para poder selecionar as informações ou a parte de aspas ou de sonora ali que a gente ia colocar dentro da notícia, né, ou dentro da matéria. Você também tinha esse mesmo processo também, na hora de conversar com as fontes. Gravava tudo no celular, gravador. Chegava na redação, ouvia e fazia as Ouvia, pegava. Às vezes fazia o processo de gravar até pelo telefone também. Tinha lá, né? Telefone, eu digo, na redação, na própria redação, entendeu? É basicamente isso, cara. O processo é esse, entendeu? E até para você ter ali o registro do que você está entrevistando. É muito importante, né? Como jornalista, você tanto informar que você está gravando a fonte, né? Obviamente, a pessoa está vendo que você está gravando, mas para você ter o respaldo do que você está escrevendo depois, né? Eu acho que cada vez isso se tornou mais relevante, né? Até em época, em era de fake news, agora você ter tudo ali documentado o que você faz, eu acho que é super relevante, assim, para você estar respaldado das coisas. Entendeu? Depois da publicação da matéria, a fonte falar que é muito fácil, fácil alguém falar que não falou alguma coisa, entendeu? Isso é muito simples. Sim. E você, como profissional, é colocado em xeque numa situação dessa. Então você realmente tem que ter esse respaldo, assim, eu acho que cada vez mais. Eu não atuo mais exatamente como jornalista hoje em dia de hard news, né? Mas eu acho que hoje em dia é mais fundamental que nunca, entendeu? Assim, porque... Você estando na área da comunicação, é importante fazer esses registros. Com certeza, não tenho dúvida. Você falou aí dentro, de forma resumida, assim, da sua experiência profissional, e falou sobre a transição de área, né? Você saiu da área mais jornalística ali para uma área mais saiu de uma redação, né? De veículo, para a parte de agência. E como é que se deu essa transição sua? Você falou que até chegou a fazer especialização em marketing e tal. Sim. Você já estava fazendo antes de sair da área de jornalismo? Você fez depois? Foi uma questão que você identificou, eu não quero mais isso, quero aquilo? Como é que foi esse processo? Cara, sendo bem honesto, quando eu trabalhava como jornalista, como eu já trabalhava na parte online, eu sempre me interessei muito, né? Sempre lá, tipo, quando o YouTube nem era tão forte assim, que eu comecei a assistir no YouTube... Aí eu fui conhecendo mais sobre marketing digital e marketing em geral. E eu falei, acho legal isso também, né? E aí fui fazer pós-graduação nisso, assim. Eu achava interessante. E aí o jornalismo em si, diário ali, começou a me saturar um pouco, assim, produzir matéria, né? Eu acho que eu sou muito feliz e muito... eu realmente gosto de ter me formado em jornalismo, eu gosto da profissão e gosto do que eu escolhi. Só que a produção jornalística diária ali, de hard news, assim, tipo de site, é uma coisa um pouco... que satura um pouco, assim. Eu não me via, na verdade, trabalhando naquilo por décadas, assim. Prazo. Porque acaba que é uma coisa, assim, de certa maneira, bastante repetitiva, você sempre acaba cobrindo muita coisa parecida, e quando você não cobre algo parecido, são poucas matérias que você tem que, de fato, procurar ali para fazer algo diferente. Mas as pautas se repetem muito, né? Então,
greve de ônibus, greve de não sei o quê, aí os homicídios, assim, tipo... tem muita coisa repetitiva. E eu, além de você trabalhar bastante, assim, né? Tipo, então, o pessoal que tá fazendo jornalismo, vamos lá, gente. Então, você, assim, feriado, você folga no Natal para trabalhar no Ano Novo, trabalha no Ano Novo para folgar no Natal, etc. As escalas, né? Não que não tenha o seu valor. Com certeza tem, assim, mas eu fiz isso 4 anos e aí eu comecei a perceber que talvez não fosse isso que eu fosse gostar de fazer pro resto da vida, entendeu? E aí eu, nessa linha aí, eu já tava me interessando por marketing digital e isso é uma coisa que eu acho legal, assim, da comunicação, né? Você consegue abrir o leque. Se você se especializar e rumar a sua carreira para outra coisa, você consegue. Eu, pelo menos, sou a prova viva disso. Comecei como repórter, e aí, só que você tem que se interessar e tem que dar a cara a tapa, entendeu? Tipo assim, é o ônus e o bônus. Você não sabe se vai dar certo também, entendeu? E aí eu fui fazer pós em marketing digital. E aí consegui, depois de ter trabalhado na PUC. Na PUC já era algo assim que não era exatamente jornalismo de hard news, é comunicação institucional, né? Você faz ali matérias da universidade, basicamente. Então é jornalismo, mas uma coisa assim, bem nichada, né? E aí trabalhei um tempo lá e já fazendo essas pós aí que eu falei, eu consegui, depois de lá, trabalhar na agência. Que aí foi outra, assim, algo que eu nunca tinha feito, algo que eu tive que aprender bastante desde o começo. Então, uma coisa você tá cobrindo ali dia a dia, notícia, produção jornalística. Outra coisa é você entender cliente, entender como escrever para marca, entender todo o contexto que se envolve. Estudo de público ali. Exato, entendeu? Então... foi essa transição que eu fiz ali entre 2014 e 2015. E basicamente foi isso. E gostei bastante. Acho que é algo mais na minha expectativa, trabalhando, assim. Tanto é que eu fiquei na agência mais de 5 anos, que foi onde eu te conheci. E aí foi isso. Basicamente foi isso. Só por curiosidade, né? Mas essa questão do contato e interesse pelo marketing, mas como é que foi? Tipo, alguém chegou, falou sobre marketing, você se deparou com conteúdo na internet? Cara, conteúdo na internet, e eu lembro que eu fui com a minha esposa, que é jornalista também, a gente se formou junto lá na mesma turma, fizemos TCC junto, então vai vendo. Eu lembro que a gente foi, tipo, num seminário de marketing digital. Despretensiosamente, assim. Não, a gente se interessava. A gente se interessava, na verdade, por empreendedorismo, por coisas assim de. E era uma época muito assim que hoje em dia, obviamente, se fala muito também, mas tinha muita gente na internet falando de marketing digital, de coisas assim, entendeu? De afiliado também, né? De ser afiliado. Enfim, eu comecei a aprender sobre essas coisas, assim. E aí comecei a me interessar, entendeu? E aí a gente foi nesse seminário de marketing digital, e aí o seminário tava um cara que depois eu vim a descobrir que dava uma pós-graduação de uma faculdade lá de São Paulo e tal, e aí uma coisa foi puxando a outra, entendeu? Foi basicamente isso, assim. Entendi. O que é interessante aqui da área da comunicação, eu gosto de falar assim, estava na área jornalística e se você estiver disposto a ir numa outra área de comunicação, sim, você consegue, né? Pelas habilidades, pelo que você consegue Tem que querer, né? Tem que querer. Tem que dar a cara a tapa. E dentro do jornalismo, você poderia ter contato com SEO e tal, e já resvala já um bocado no marketing total. Então, eu lembro que na IPTV, na época do G1, a gente... Mas assim, era raso, mas tinha noções e técnicas um pouco de SEO, porque basicamente quando você está escrevendo para site, para blog, para qualquer coisa, o intuito principal é você estar no topo da busca do Google, prioritariamente. Então, alguém digitou, está procurando alguma coisa, o seu intuito é estar ali logo no começo para alguém ir lá e clicar em você, né? E você só vai conseguir isso estando bem ranqueado e escrevendo bem os textos. O que é escrever bem? Palavra-chave,
coisas que as pessoas vão estar buscando, e tudo isso é técnica, você precisa ir lá, A aprender. convergência de mídias. Exatamente, entendeu? Então, por exemplo, matéria. A gente tinha algumas coisas ali, por exemplo, matéria que tem vídeo já é melhor do que matéria que não tem vídeo. Título tem que resumir. Sim, infelizmente, eu vou ser bem honesto, assim, cada vez mais as pessoas gostam de ler menos. Então, assim, o tal do lead, né, do jornalismo, assim, ele já passou de real, assim. O lead já virou o título que as pessoas nem leem direito o título, entendeu? Então, assim, é uma coisa bem imediatista, vamos ser realistas, né? Hoje em dia, pô, o áudio do WhatsApp, ele não existe aquele negócio de passar pra frente em 2 lá. As pessoas estão cada vez mais imediatistas, entendeu? As pessoas não querem perder tempo nem lendo, nem vendo coisa muito longa, nem... Então, tipo, essas técnicas que você vai aprendendo é um pouco adaptação, entendeu? Você precisa se adaptar ao meio que você tá ali, porque senão... E eu acho que comunicação é muito isso, né? Por exemplo, isso aqui que a gente tá hoje, o projeto que você tá tocando aqui, né? Podcast. Você escutava falar disso muito 5, 10 anos atrás? Não, entendeu? Assim, cada vez mais foi crescendo e tendo apelo. E é um pouco... Comunicação é um pouco isso, né? É você encontrar as vertentes ali que estão em destaque, se aperfeiçoar e dependendo da onde você quiser se inserir, é você se inserir, entendeu? Um ponto interessante que você falou, assim, da parte imediatista e tal, cada vez querem ler menos, né? A sociedade, assim, generalizando até, né? Um dos critérios ali do SEO também é, tipo, parágrafos pequenos, uma certa quantidade de palavras. Exato. Sim. Pra não... Se a pessoa já vê um bloco de texto grande, ela assim, putz, não quer, né? Exato. Vou fazer outra coisa. Exatamente, cara. Cara, triste. Eu sempre fui uma pessoa... Eu gosto bastante de ler, né? Mas cada vez mais as gerações agora... Eu tenho uma filha pequena, né? Que não tem 1 ano ainda. Eu imagino que vai ser pra ela criança/adolescente, entendeu? Quer dizer, eu não imagino, na verdade, né? Cara, é cada vez mais imediatismo, de fato, assim. As pessoas estão muito afobadas, né? Então, assim... Eu realmente valorizo bastante assim, a leitura, você tentar ter... Eu sei que é difícil hoje em dia, né? O mundo, na verdade, transforma a pessoa naquilo, né? De sempre com pressa, sempre tentando fazer as coisas rápidas, faz uma coisa pensando em outra, não foca, não presta atenção. Tá falando aqui, a pessoa, na verdade, tá pensando lá em outras 300 coisas, entendeu? Então, eu acho que, assim, a leitura, você... De fato, consumir conteúdo prestando atenção é algo bem desafiador hoje em dia, assim. As pessoas que conseguem fazer isso, eu acho que estão de parabéns, assim. Eu realmente tento ler ainda bastante, assim, e tal. Porque eu acho que, como eu falei no começo, né? Uma das coisas que eu sempre quis fazer era escrever melhor. Aprender a escrever melhor. Um texto legal, assim. Cara, você não consegue escrever melhor se você não lê. Tipo, é impossível. E não tô nem falando ler Graciliano Ramos, né? Machado de Assis. Lê qualquer coisa, tudo. Tipo, parágrafos que façam sentido, uma coisa na outra. Frases. Diversificar assuntos também, tema. Exatamente, entendeu? Saber escrever sobre tudo. Por exemplo, uma pessoa como repórter. Tudo bem, você pode gostar de alguma coisa. Eu gosto de esporte, mas se você não pode saber escrever só coisa legal sobre esporte. Você tem que se adaptar, você tem que escrever matérias boas e atrativas e bem embasadas sobre tudo. E para escrever sobre tudo, você precisa ler, você precisa contextualizar, você precisa ter apurado, né, essa questão assim da leitura. Eu acho que é inevitável, não tem como, entendeu? Entrando na parte aqui que é um dos temas centrais, a gente já comentou um pouco sobre, mas eu quero aprofundar a sua visão sobre isso. Versatilidade, perdão, aqui, na comunicação. Sim. De que forma você enxerga, você já contou um pouco sobre isso na questão de sair do jornalismo e ir para o marketing, agência e tal, e hoje você está numa empresa do setor financeiro. De que forma você enxerga isso dentro da comunicação, essa versatilidade? Isso
fala assim, é oportunidade para todo mundo estar dentro da comunicação independentemente do curso. Isso vai muito da percepção ou do autoconhecimento da pessoa que está dentro da área, em se tocar que ela pode ter mais de uma habilidade em mais de uma área, né? E... Eu acho assim, cara. Eu acredito muito nisso e eu vivenciei isso, né? De que a comunicação, seja você formado em jornalismo ou publicidade, ou não sei, qualquer coisa assim, ela te dá muitos caminhos. E eu vivenciei isso. Minha carreira é basicamente isso, assim, né? Só que pelo menos quando eu fiz faculdade, isso não é muito. Eu não sei agora, tá? Não vou generalizar porque eu não tô dentro da sala de aula, então não sei. Mas na época que eu fiz, 15 anos atrás, era bem restrito, assim, o quanto era mostrado pra você que de fato você consegue explorar várias coisas, assim, né? Então era muito aquela coisa de redação. Redação eu digo, trabalhar em redação. Você vai ser jornalista porque você vai fazer isso e tal. Cara, a realidade, assim, é que quem se forma em alguma faculdade dessas, assim, você tem N possibilidades. Se você tiver aberto e entender como dá para você explorar vários campos, então você pode trabalhar em comunicação empresarial, você pode trabalhar em assessoria de imprensa, você pode trabalhar como jornalista, você pode trabalhar consultor, exatamente, é exatamente isso. Ensinar sobre também. Ensinar sobre, entendeu? Então eu acho que tem muitos caminhos assim. Só que eu não me lembro da faculdade, pelo menos na minha época, não sei se é diferente hoje em dia, te dá essa amplitude, vamos dizer assim, entendeu? Eu acho que você acaba aprendendo isso na marra no dia a dia, para entender e para... Eu acho que hoje em dia que o jornalismo assim, tá evidente para todo mundo, né? A gente tá vendo várias redações enxugarem aí, né? Muita gente sendo mandada embora, a gente tá vivenciando aí uma crise global, na verdade. Empresas grandes, né? Nossa. Empresas grandes, as maiores, na verdade, né? Eu cheguei a passar Não, mentira. Eu não cheguei a passar, assim. Depois que eu saí, de fato, de trabalhar em hard news, assim, eu fiquei... Porque você faz amigos, né? Na redação. Tipo, eu tenho amigos desde então. E cada vez as redações foram enxugando mais. Então, assim... antes sei lá, uma redação tinha 15, 20 pessoas em determinado lugar, ou 15 pessoas, 10 pessoas, sei lá o quê. E cada vez menos gente fazendo o mesmo tanto. Ou talvez mais. Ou mais. Sim. Então, eu acho que é um pouco inevitável, entendeu? Assim, eu acho que se eu pudesse dar uma dica, né? Quem tá fazendo faculdade agora, abre a cabeça que dá para explorar vários caminhos, entendeu? Assim, dá para ir por vários lugares, assim, basta querer e tentar, entendeu? Dentro do que você está falando aqui, da minha experiência de faculdade também, assim, não é tão recente, mas acontecia algo bem parecido do que você me conta também de quando você estava na faculdade. Lá dentro ali, a gente tinha muito a questão de aprender e vivenciar como se fosse uma redação de veículo, seja de jornal, de uma TV, enfim, de rádio. E a gente desenvolvia muito essa parte da pré-produção e da produção. Uhum. Já o que envolvia quase a parte de pós, né? Tipo, uma edição de vídeo ou de reportagem. A gente até fazia decupagem, mas, por exemplo, a gente desenvolvia... Bem básico, né? A gente não sabia como mexer, sei lá, num Photoshop ou no Premiere. A gente até desenvolveu mais na questão do InDesign, né? Que era o design gráfico. Sim. Mas, por exemplo, não tinha uma matéria voltada a marketing. Beleza, que é a faculdade de jornalismo, mas... Sim. Né? O pessoal do jornalismo até fica até meio assim, né? Tipo... Cara, mas é inevitável você entender que dá pra você precisa entender que você pode ir para essas áreas, entendeu? Sim. Porque uma conhecida minha, ela fez uma faculdade diferente de mim, ela fez jornalismo, mas numa instituição diferente. E dentro da faculdade do curso de jornalismo, ela teve uma matéria de marketing, por exemplo. Então, cara, eu acho inevitável hoje em dia
a faculdade se adaptar e ter esse tipo de coisa, entendeu? Porque... Seria uma boa oportunidade para trazer isso que você vivenciou na IPTV, por exemplo. Você estava no jornalismo e ninguém falou de SEO para você dentro da internet. Dentro de uma matéria de marketing, você já pode conhecer SEO ali. Exato, entendeu? Eu acho que tudo pode ser revisto, assim. É que, assim, óbvio, né? Ah, beleza, faculdade de jornalismo e tal, mas eu acho que se o mercado muda como ele muda constantemente, o tempo todo, que nem a gente tá vendo, um monte de gente sendo mandada embora ou coisas acontecendo, eu acho que a faculdade precisa acompanhar ou buscar acompanhar e formar as pessoas cada vez mais para a realidade que é o mercado, entendeu? Uhum. Ou você vai se formar hoje em dia com a cabeça de que você vai trabalhar num jornal impresso. O que vai acontecer com você? Uhum. Sendo bem realista. Tudo bem, assim, vai ter talvez lugar para você trabalhar, cada vez mais o pequeno do pequeno do pequeno, entendeu? Uhum. É inevitável, cara. Assim, as pessoas precisam estar com a cabeça aberta para ir atrás de outras coisas, assim. Eventualmente até trabalhar por conta. Por exemplo, fazer projetos, atuar, talvez daqui para frente ou em algum tempo, vão ter até maneiras que a gente nem saiba hoje em dia de atuação, entendeu? Uhum. Eu acho que é tudo adaptação, cara. E a pessoa precisa estar aberta a querer se adaptar. Senão, fica pelo menos no caminho e vai ter... Não que não consiga atuar e tal, mas vai ter dificuldade, assim, entende? Uhum. É o que eu penso, assim. Sim. Só fazer um comentário breve também. Você comentou das redações, eu lembro que no início de faculdade também eu pude visitar a redação do Correio Popular, e na época tinha acho que não sei se 30 ou 50 pessoas na redação. E agora... Não, exato, cara. Tipo... E a gente tá falando aqui das maiores empresas da região de Campinas, que talvez aí maior do que metade das capitais do Brasil. A região de Campinas é, tipo, gigante, né? Então, Campinas é menor só do que poucas capitais. Uhum. Então, assim, você tá falando de uma região gigante. E nessa região gigante já tá... mais forte. É assim, entendeu? Uhum. Então, não tem como você fechar o olho pra esse tipo de coisa, assim. Você tem que entender que o mercado, ele é difícil, cara. Uhum. Ele é assim. E eu, pelo menos na minha época, a faculdade não preparava muito bem, assim, pra isso. Tipo, você aprende na marra. Uhum. E dá pra aprender. Você aprende, você acaba aprendendo, assim. Mas muitas vezes você tem que tomar uns trancos ali pra entender. Uhum. Você trouxe a parte ali que a gente comentou da sua transição, que você e sua esposa foram pra uma congresso, você falou? Tipo um seminário, assim. Seminário de 2 dias, né? digital, porque se interessavam um bocado aí por... Sabe onde foi o seminário? Onde? Na Metrocamp, que você mora perto. Você falou, sim. Curioso. Foi lá, exatamente. Essa época eu nem tava imaginando lidar com marketing e empreendedorismo, mas é interessante. Eu quero... Porque agora você tá há mais de 3 anos dentro de uma empresa do setor financeiro. Sim. E... Dentro já desse setor, né? Você saiu ali das redações do jornalismo para agência, agora dentro de uma empresa do setor financeiro. Como que você enxerga a comunicação dentro do mercado financeiro, dentro do que você pode experienciar e observar também de fora, digamos assim, né? Quando não está trabalhando. Então, aí eu trabalhei no jornalismo muito com texto, depois eu fui para agência trabalhar como analista de comunicação, depois fui até diretor de criação também, sempre trabalhando muito com texto. Correção de texto, produção de texto, sempre muito focado em texto, né? Uhum. E aí, olha só, curioso, vou até contar, né, a história, por que eu fui trabalhar numa empresa dessa, assim, do setor financeiro. Eu ali por 2015, 2016, muito nessa toada de aprender sobre empreendedorismo, gostar de aprender sobre várias coisas e tal, eu comecei a me interessar por investimento, sobre educação financeira, lidar com dinheiro, poupar dinheiro, falar sobre dinheiro, enfim. Comecei a estudar bastante sobre isso, assim, por conta.
aleatório, trabalhando, já trabalhava na agência, e aí comecei a me interessar bastante sobre isso. E aí tomei bastante gosto por isso. E aí, quando eu tava ali no final de 2019, na agência eu já fazia 5 anos e... Mais de 5 anos, 5 anos e 3 meses, mas né, 4 meses. Já tinha virado diretor de criação, ou seja, tava num cargo bom, legal, tipo assim, me dava super bem lá na agência, gostava pra caramba, inclusive. Inclusive, da estrutura da agência, me dava super bem com os donos e tal, sempre foi tudo certo, assim. Só que eu comecei a refletir nessa idade, foi quando eu fiz 30 anos, né? Hoje em dia eu tenho 34, tô ficando velho já. 34. E aí, quando eu tava pra fazer 30 anos, assim, eu pensei, né? Tipo, com o que eu quero trabalhar mesmo, assim? Com o que eu me vejo... Tipo, muitos anos. Onde eu gostaria de trabalhar, um lugar, assim, né? E aí eu lembro que eu cadastrei meu currículo em 2 lugares. Um foi no lugar que eu trabalho hoje, que é na Suno, né? Que é o grupo Suno. E na corretora onde eu investia também dinheiro, né? Meu dinheiro. E aí passou um tempão lá, passou uns 6 meses, entraram em contato comigo da Suno, né? Que é onde eu trabalho hoje. E aí foi basicamente assim, cara. Foi tipo... foi assim que eu entrei lá, porque aí eu conversei com eles. Eu tinha as skills técnicas que precisavam para a vaga, que era de edição, né? Edição de conteúdo. Uhum. Eu entrei lá para ser editor dos relatórios de análise que a empresa entregava para os assinantes, né? Uhum. Então eu tinha skill técnica por ter trabalhado com texto praticamente minha carreira inteira até então. E eu já gostava por conta de investir, de aprender sobre investimento. Isso contou muito para eu entrar lá. Uhum. Então foi basicamente assim que eu entrei lá. E aí, quando você trabalha assim, né? Eu nunca trabalhei em hard news do setor financeiro, né? Ou de economia, ou de coisas desse tipo. Eu não produzia matérias, né? Eu não entrei lá para fazer isso. Mas eu acho assim, quando você entra numa empresa nichada, né? Então, uma empresa do setor financeiro, eu vejo por mim, tá? Eu acho que é fundamental, você vai ter que se aprofundar naquele tipo de conteúdo. Não tem como você trabalhar numa empresa dessa e ser exatamente bom nisso sem entender. Você precisa entender o contexto, entendeu? E eu acho que, falando isso que você me perguntou, né? Eu acho que trabalhar, por exemplo, numa empresa do setor financeiro quem almeja isso, você precisa entender o que é aquilo ali. Você precisa entender um pouco de economia, você precisa entender um pouco de investimento. Eventualmente, você até consegue entrar numa empresa dessa sem saber quase nada ou não saber sobre isso. Eu acho que até você consegue. Só que é difícil você se manter assim relevante dentro de uma empresa assim sem se aperfeiçoar nesse tipo de assunto, né? Eu acho que tudo que é nichado, tudo que é específico, você precisa aprender. Então, se aprofundar, né? Se aprofundar. Sim. Não dá para você... Assim, eu tô há 3 anos lá, né? Então, eu já gostava de investimento e já gostava desse tipo de coisa, assim. Eu fui gostando cada vez mais, porque eu trabalho lá, trabalho dentro, né? Então, assim, Mas eu acho que isso é uma coisa importante, assim. Quem quer fazer comunicação de nicho, principalmente, precisa... É diferente, por exemplo, de você ser repórter, que nem no começo da minha carreira, que você escreve de tudo um pouco. Cobrir várias editorias, né? Várias editorias, inclusive economia, inclusive sei lá o que, entendeu? Então, assim... Uma hora você tá fazendo a matéria do homicídio de sei lá o quê, outra hora você tá fazendo a matéria da greve de não sei aonde, outra hora você tá fazendo a matéria da Páscoa, do bolo, do bolo de não sei quantos 1000 metros de aniversário da cidade. Então, assim, é muito amplo, entendeu? Obviamente, você sendo repórter, você também pode se especializar. Você tem repórteres específicos de editorias, né? Então, o cara que cobre ali economia, muitas vezes consegue... É que hoje em dia eu acho que cada vez tá ficando mais raro isso, assim.
esse lance, não só do multimídia que você tá falando, né? Cada vez mais as pessoas vão ter que cobrir N coisas, eu acredito, entendeu? Não tem muito, assim. Eu acho que cada vez mais vai ter gente menos especializada, na minha opinião, entendeu? Assim, Uhum. É interessante porque, por exemplo, em agência, né, dependendo da agência que você tá, ela não é muito nichada. Então você lida com clientes de diversos setores. diversos setores. Sim, Tecnologia, máquina, enfim, sim. pode ser do financeiro também, investimento. Mas dependendo da agência que você entra, tem um setor específico. Pode Sim. ser, essa agência aqui atende só cliente do agro, aqui atende só cliente Exato, de investimento. inclusive a agência que eu trabalhei, que você trabalhou lá também, né? Era muito focada, uma agência com mais de 20 anos, prioritariamente focada em clientes do agronegócio, né? Segmento animal e tal. Então, quando eu entrei nisso também, entender esse contexto, me adaptar a isso, né? Pô, Exigiu um aprofundamento. com certeza. Mesma coisa de trabalhar na empresa do setor financeiro. Então, eu fui aprender um monte de coisa que você não sabe, que você não pesquisa direito, assim, se você não trabalha em algo assim. Entender de produção animal, de safra, de... Então, acaba Cada sendo... tipo de cultura. Exato, exato. Acaba sendo bem legal, assim, porque se você se dedica a aprender, é muito legal, porque você acaba aprendendo de coisas que você nem imaginava, ou que você nem almejava, Quando chegava talvez. pra você, né? Exato, exatamente. E igual você falou, dentro da Suno, né? Uhum. Não tem como estar lá dentro lidando com finanças, investimento, economia e consumir esse assunto, sabe, uma vez por semana. Exatamente, é o Fora tempo dali, todo. né? É o tempo todo. E se você não procurar aprender, se você não souber muito, cara, você vai ficar lá meio de paisagem, né? Assim, tipo, eu, graças a Deus, consegui. Tô lá já há 3 anos, né? E gosto muito, fui pra lá porque eu gostava da empresa e gostava do assunto. E consegui ficar lá, tô bem lá e tal. E aprendi muito lá, porque a Suno é uma empresa bem relevante, né, na área de investimentos, assim. Hoje em dia é uma holding, né? Um grupo, ou seja, um grupo com várias empresas que basicamente o propósito central é a educação financeira, é facilitar o entendimento da educação financeira para a população, para que as pessoas aprendam a poupar dinheiro, aprendam a investir. Então, cara, você aprende muito, né? Eu já gostava e já entendia, assim, minimamente, vamos dizer, mas aprendi muito lá e aprendo muito, assim, pessoas muito que sabem muito, né? Então você acaba absorvendo muito conhecimento, assim. E quero que você conte um pouco mais ainda sobre isso, né? Agora ainda, né? Na verdade, acabou de entrar aqui na parte da Suno, a sua experiência mais no mercado financeiro, mas ainda lidando com comunicação. Como é que funciona a dinâmica ali no dia a dia, em questão de setor? Por exemplo, você não falou que não lida com hard news, né? Digamos que a parte de hard news ali mais da Suno seria quem está dedicado a Suno Notícias. Suno Notícias, exato. Né? Tem uma certa divisão de espaço enfim, dentro da comunicação ali, com o pessoal da Suno Notícias, onde você está, e como que você vem se desenvolvendo lá, né? Você chegou lá com uma determinada função, um determinado cargo a ser cumprido, Sim. E como que você vem evoluindo desde que entrou para cá? Hoje em dia, eu sou gerente de um site que é do grupo da Suno, né? Que é o Status Invest. Que é um site, basicamente, que traz indicadores, traz todo tipo de informação que as pessoas precisam se embasar para investir melhor. E dentre outras coisas, né? Então é um site bem completo, assim, bem legal e tal. Eu, na verdade, lá na Suno já mudei de função 3 vezes, assim, já ocupei 3 cargos. Esse é o terceiro cargo, né? Então eu entrei como editor de conteúdo dos relatórios de análise. Então trabalhava mesmo corrigindo, orientando. Então imagina assim, o que eu tive que exercitar em termos de comunicação quando eu entrei nessa função. Imagina que a Suno tem toda uma expertise lá, um time de análise que eles basicamente estudam as empresas para recomendar o que é bom ou não para as pessoas poderem investir. Só que esse analista, ele é muito técnico, ele entende muito do que ele faz, só que não necessariamente ele entende como passar isso num texto, por exemplo. Então, o meu papel como editor desses relatórios era deixar esse conteúdo
adequado e palatável para os tipos de público. Então imagina que existe público da Suno desde o investidor iniciante, que é aquele que não sabe quase nada praticamente, até o que já sabe um pouquinho, mais ou menos, e o que sabe um monte. Tudo isso você precisa adaptar a linguagem do texto que você está escrevendo para determinado público. Então o relatório para o público iniciante é de um jeito, talvez mais explicativo, explicando coisas mais básicas, trazendo mais referências. Em contrapartida, o relatório talvez para o público ali já mais com mais vivência e tal, tem que trazer outro tipo de elemento e tal. Então, até nisso, você tem que adaptar muito, aprender muito de comunicação, né? Então eu entrei lá nessa função, aí virei coordenador dessa área. Na verdade, eu montei essa área lá junto com o time, essa área de edição. Virei coordenador e aí assumi essa outra função já há mais ou menos um ano, que é a gerência desse site, que é o Status Invest. E aí, hoje em dia, então, o que eu quis dizer? A comunicação... O que eu quero dizer? A comunicação me abriu portas lá dentro. Eu comecei fazendo uma coisa mais focado nas minhas skills, e isso, com outras coisas que acontecem pelo meio do caminho, me abriu portas lá dentro. E aí, hoje em dia, eu faço algo assim que tá ligado totalmente em comunicação? Não. Não, assim, eventualmente sim, mas não, prioritariamente. Basicamente, eu sou gerente de operação, eu tenho que lidar com toda a empresa para fazer as coisas desse site específico que eu falei. Então, assim, eu que toco várias frentes com o time de marketing, com o time de produtos, com o time de planejamento, com o time de... Eu que tenho que fazer acontecer as coisas relacionadas a esse site. Então, o que é importante também, eu acho que falar aqui? Desenvolvimento de soft skill, assim. Eu acho que quem produz... Assim, quando você se forma em jornalismo, você tá muito com a cabeça no técnico, talvez, ali. No que eu vou fazer, ou na minha produção. Como que eu faço isso? Ou tal. E no fim das contas, é muito importante você desenvolver suas soft skills também, né? Assim, soft skill, basicamente, para quem não sabe, né? É tudo que não é técnico, né? A habilidade de lidar com as pessoas, a habilidade de falar em público, a habilidade de fazer uma apresentação melhor, de você saber passar a mensagem que você está querendo passar. Tudo isso é comunicação, né? No final das contas. O filtro de linguagem que você falou que faz ali do cara mais técnico para passar pro site, né? Exatamente, entendeu? Então eu acho que é muito relevante as pessoas, quanto mais cedo você percebe isso, existe até estudo, assim, não lembro exatamente números e tal, mas existe até estudo, né, que fala que não sei quantos % das pessoas são contratadas nas empresas pelas habilidades técnicas, né? E elas acabam sendo demitidas pela falta de soft skills, né? Do que a pessoa não consegue fazer ali, que tem a ver mais, talvez, com personalidade, né? Com comportamento, né? Então, é super relevante. Eu percebo assim, quanto mais você vai ascendendo para cargos de gestão, a habilidade técnica, na verdade, assim, o que eu aprendi, né? Que hoje em dia já faz algum tempo, alguns anos aí, que eu sou gestor. Então, quando você é gestor, a parte operacional, basicamente, você tem que saber treinar o seu time e ter um time bom que te entregue isso. Mas a sua parte é a soft skill, entendeu? É a parte de lidar com pessoas, de saber defender o seu time na hora que precisa, saber defender as suas ideias, saber defender o que você acha melhor, entendeu? E isso é comunicação também, né? É isso que eu ia falar. O curioso que você falou assim, que de certa forma tá muito menos envolvido com comunicação do que antes. Mas não. Exato, entendeu? Mas não, exatamente. Mas a questão de conversa, só que é uma questão muito mais
interior até, assim, né? Às vezes você... É bem profundo, na verdade, isso, né? Por exemplo, se você é uma pessoa mais fechada, e eu sou uma pessoa mais fechada, como que você desenvolve, por exemplo, por que que eu consigo estar fazendo o que eu tô fazendo? Só porque eu me dispus a mudar certas coisas que eu era, entendeu? Uhum. Ou como que você aprende? Ah, eu tenho medo de falar em público. Pô, mas aí se você é um gestor de alguma área, você vai ter que lidar com isso, entendeu? Sim, Provavelmente sim. você vai ter que fazer a apresentação, mesmo que seja para passar número, defendendo aqui, ah, não, então a gente não bateu a meta aqui por causa disso, isso tá acontecendo, tá, X, Y, Z, entendeu? No final das contas, tudo é comunicação, Uhum. de um jeito ou de outro, né? Mas eu acho que é muito relevante as pessoas entenderem isso. Quanto mais cedo, melhor, porque eu percebo que é isso que te leva pra frente mais rápido ou menos rápido, assim, entendeu? Uhum. Eu acho interessante que tá falando da versatilidade, da comunicação, a amplitude, e mesmo você estando na parte mais técnica, você estando na parte mais de soft skill, que a gente tá fazendo essa separação entre aspas, você tá exercendo dos dois jeitos a comunicação, Exato. né? Tanto na Exatamente. parte de mexer numa ferramenta, adaptação de linguagem, escrever, e na parte que tá conversando com sua Cara, equipe. eu acho assim, é que até nas coisas mais assim, hoje em dia, e cara, tudo é aprendizado. Eu, tipo, hoje em dia eu tô com 34 anos, formei com 22, 23. Tudo isso eu fui aprendendo na marra, entendeu? Porque se você não aprende, é o que eu falei, se você não aprende, você fica pelo meio do caminho. E eu fui aprendendo muito isso. Hoje em dia eu percebo até coisas que eu fazia quando eu era repórter. Por exemplo, quando você é repórter, que você vai abordar uma fonte, sei lá, X, você vai entrevistar lá um delegado porque aconteceu alguma coisa. Cara, é soft skill pura. De Uhum. saber como falar, como abordar, entender quem é aquela pessoa, como que dá pra você falar, X, Y, entendeu? Então tudo acaba convergindo nas mesmas coisas, assim, entendeu? Então você precisa. É legal, né? No final das contas é legal, assim. Sim. Cada vez você vai aprendendo mais, assim, no final das contas. Eu gosto muito. Eu quero perguntar pra você o que que você acha, tipo, importante para que as pessoas tenham esse senso de aprender. Assim, porque aprender, tipo, não é só na leitura e tal, você consumir uma coisa rápida e tal. Porque eu imagino que você tem quando você traz esse jeito que você fala de aprender, é a questão de refletir sobre o que está acontecendo das coisas ali que você está vivenciando ou observando. Uhum. E numa sociedade que a gente já falou assim, cada vez mais imediatista, isso é difícil. Sim. Você aprender, parar para refletir e ter esse tempo para, tipo, É. né, fazer essa crítica e tudo mais, autocrítica também. E então, o que que você, eu já indo até para basicamente para a última pergunta também, para uma das últimas perguntas, na verdade, qual dica você pode dar nesse sentido para as pessoas conseguirem ter esse tipo senso assim, calma aí, o que que eu posso aprender com isso, né? Tipo, seja um momento de algo deu certo ou um momento de algo deu errado. Cara, não sei se eu tenho dica pra Leitura dar. para desenvolver essa Não, crítica. não sei se eu tenho dica pra dar, cara, porque eu acho que isso é muito da pessoa, assim, a Aham. pessoa precisa ter essa perceber isso, entendeu? Hum. É que nem aquelas histórias assim, né? Tipo, que uma pessoa não muda se ela não quiser, ou a pessoa não deixa de ter algum vício se de fato ela não quiser muito, ou sei lá o que. Cara, se a pessoa não quiser perceber isso assim, não percebe, entendeu? Assim, eu particularmente posso falar por mim, eu aprendi muito na marra mesmo. Fazendo, aprendendo, dando errado. Desenvolvendo esse senso de aprendizagem, de reflexão E aí sozinho. hoje em dia eu consigo. E aí fica parecendo, né? Ah, então quer dizer, só quando você vai ficando mais velho. Existe um quê por trás disso, assim, né? Quando as pessoas falam, né? De quanto mais cabelo branco você vai tendo, assim. Não é porque pra falar assim. Eu acho que tem pessoas mais maduras novas também, assim. Dá pra Sim, você sim. ser mais maduro novo. Só que tem muito disso de experiência também, porque você acaba sendo muito o que você vivencia, né? Então, assim, você passa pela situação X, você lida com isso, você faz isso, aí você. Isso vai acumulando ali na sua cabeça, né? Ó, é isso e tal. Então, eu acho que é um pouco isso, assim. Eu acho que, cara, você precisa absorver as coisas, refletir, mas realmente é cada vez mais difícil, né? Uhum. Ter tempo pra isso ou se dispor pra isso. A pessoa trabalha lá o dia inteiro, passa um monte de coisa, chega em casa, só quer, às vezes, né, tipo,
vegetar lá, jogar videogame, ou sei lá o que, ficar alienado, alguma coisa assim. E na verdade eu acho que você tem que dar um jeito de setar isso na sua cabeça, entendeu? Assim, ter, assim, perceber o que você pode absorver de cada coisa, o que você pode aprender com cada coisa, né? Acho que é basicamente isso. Mas não tem uma dica prática, sinceramente, assim. Leitura que você falou, né? Leitura é importante, eu acho, para qualquer coisa. Eu acho que a leitura expande o seu horizonte, mas muita gente não gosta de ler, né? Vamos ser bem realistas, né? Muita gente não... E, assim, eu vou falar de uma experiência minha também, de bolha, na minha vida. Mesmo pessoas que eu já conheci, eu conheço, que leem bastante, depende muito também do senso crítico que você desenvolve na leitura, porque eu, quando era um pouco mais novo, eu ligava assim, se a pessoa lê muito, ela escreve muito bem. Conheci uma série de gente que lia pra caramba e na hora de escrever, Não ia, né? parecia que não lia. Não, é até o lance, né, cara? Por exemplo, que você pode também ler o mesmo livro em determinado momento da sua vida, um tempo depois e tal, e você vai absorvendo coisas diferentes, você entende coisas diferentes, às vezes nada a ver com o que você entendeu da primeira vez, ou você vai pegando um pouquinho mais de coisa. Então, acho que tudo é fase, cara. Tudo assim, quando você é recém-formado, né? Pelo menos na época lá que eu formava em jornalismo, né? Muita gente talvez também tenha assim, não, porque eu vou fazer as matérias, vai dar tudo certo. Cara, e o dia a dia, ele é penoso, entendeu? Ele é, assim, a realidade, ela não é as mil maravilhas que parece, entendeu? As matérias são difíceis, é coisa difícil pra você fazer, é coisa... Prazo apertado. Prazo apertado, entendeu? Que nem você falou da faculdade, pra você ver como eu acompanho aqui, hein? Eu lembro que teve um dos meninos aqui que você trouxe, que vieram os dois aqui, que os dois trabalharam, acho, como repórter. Tipo, na faculdade, né? Que você tinha um mês pra fazer uma matéria. Cara, isso não existe, né? Então, pra você ver como... No Hard News é tipo 3, 4, 5 no mesmo dia. Exato, entendeu? E já pensando na matéria que você tem que deixar de gaveta pro fim de semana pra ter matéria, entendeu? Então não existe. É por isso que eu falei que a faculdade, teoricamente, muitas vezes precisa se adaptar de uma maneira mais realista também, entendeu? Porque... mas eu entendo, assim, entendo qual é a lógica, né? Tipo, não tem por que também os professores, às vezes, irem lá e, tipo, fazer o aluno fazer em uma semana lá, ou no mesmo dia e tal, porque tem todo um conteúdo programático ali, né, e tal, mas não é a realidade. A verdade é essa, né? Que no dia a dia a realidade é outra e é muito mais... urgente, assim, as coisas, né? Acho muito mais complexo também. Muito mais complexo. Do que se mostra pra gente, né? Até porque você provavelmente vai estar contratado num lugar com as pessoas esperando lá no seu pescoço. Sendo pago pra isso e tal. Você é um profissional e, tipo, se vira, meu filho. Tipo, não tem muito... Entendeu? E é isso, fazendo uma matéria, já pensando na outra, e aí não dá certo, e aí sei lá o quê. E aí entra muito o negócio que você falou de ser multimídia. Tipo assim, não tem querer nisso. Você tem que ser, entendeu? Tipo, a pessoa vai te cobrar. E aí, tem que bater a foto? Tem que bater a foto. E tem que ficar boa. E tem que ser fotógrafo, tem que aprender, entendeu? Tipo, tanto é que na faculdade de jornalismo você tem, né? A gente teve 2 ou 3 semestres de... Fotojornalismo? Fotografia. Mas é aquela coisa, né? Vai, bate a foto lá, não sei o que e tal, entendeu? Não é o negócio lá que você... Tipo, às vezes tem que bater a foto de alguma coisa lá pra matéria e tal. Enfim. Mas é legal, cara. No fim das contas é legal. Você consegue aprender bastante, assim. Eu ia falar que tem uma série de diferenças, né? Por exemplo, faculdade, a gente tá... Se você tá numa faculdade privada, você tá pagando pra pessoa ter o tempo de se explicar com calma, né? Você entra no mercado, você tá sendo pago. Então, a pessoa não vai falar assim, tá bom, vamos não. Aqui. Meu, eu tô te pagando, vamos. Exato, cara. E a questão é, se você não fizer bem feito e não quiser se adaptar, com certeza vai ter quem queira, entendeu? Vai ter gente pra estar no seu lugar. Então, basicamente é isso, assim. Você tem que querer ser sempre melhor, assim. Voltando até pra parte que a gente tá falando, você falou você já tá em cargos mais de gestão, de soft skill e tal. Eu lembro muito bem, eu não esqueço, cara. Primeiro dia que eu entrei na Formata. E eu não lembro muito bem os primeiros... Pra quem não sabe, eu que contratei o Fábio, hein? Eu que falei pra ele ser contratado, hein? Eu não lembro, assim, dos outros lugares por onde eu passei de primeiro dia. Também quando eu lembro do primeiro dia na Formata.
Porque foi, acho que um período, até quase o expediente inteiro, que você pegou pra explicar uma série de coisas. E eu senti aquele dia ali como se eu tivesse passado já um mês, assim, dentro da formada, Pô, assim, que bom, de velho. explicação. E olha que lá talvez eu nem tivesse ainda total noção, assim, da... Então, e ali, pra mim, naquele momento, né, obviamente foi o momento que eu te conheci, não tinha como eu saber disso antes, ou ter essa percepção antes, que você já tinha essa habilidade, ou essa percepção de, assim, soft skill, de entender como lidar com cliente, chefia, colega de equipe, enfim, e Cara, fornecedor. uma coisa que eu acredito muito, isso é nessa vivência toda, assim, principalmente trabalhando em empresa, assim, mais comunicação corporativa, esse tipo de coisa. Cara, a comunicação é a coisa que mais falta ou dificulta qualquer processo de qualquer empresa, entendeu? Uhum, A falta de comunicação assertiva, uhum, entendeu? Então, uma coisa que eu tenho muito, principalmente hoje em dia como gestor, é... Cara, eu falo 10 vezes se precisar, eu converso, explico, falo, vem cá, etc, etc. E falta muito em muitas pessoas isso, assim, essa habilidade. uhum, Não vou dizer que é uma habilidade, mas é... Porque muitas vezes o dia a dia ali, tipo, às vezes a pessoa não faz isso porque tem muita gente também cobrando, muita coisa e tal. Mas isso dificulta muita coisa. E eu uhum, percebo em N situações, em várias situações, assim, na praticamente todas as empresas que eu passei, é que a falta de comunicação assertiva entre as próprias pessoas, alinhamento mesmo. Alinhamento, ó. É aqui, por exemplo, você tá falando, você acabou de entrar na empresa, ó, então, é isso, tal. Tem um tempo, quando a pessoa entra numa empresa, tem um tempo de maturação da pessoa, de entendimento, entendeu? Não dá pra você imaginar que a pessoa vai entrar conseguindo ser 100%, por exemplo, no que ela pode entregar. uhum, Talvez, não é por acaso que, assim, grosso modo, não é por acaso que talvez exista até período de experiência, entendeu? uhum, Tipo, tem que ter um tempo para a pessoa se adaptar. Vão ter cargos ou vão ter situações que você já vai entrar meio que na fogueira para, tipo, com as pessoas esperando muito de você? Vai ter situação assim. uhum. Mas via de regra, se não tiver alguém na empresa que chegue e fale para a pessoa, ó, é assim, faz assado, faz assim. Esse alinhamento, assim, essa comunicação interpessoal de tentar explicar as coisas e tal, é uma coisa que eu levo, que eu desenvolvi, na verdade. Talvez muito lá do meu meio, lá desde que eu formei e tal, eu não tivesse, provavelmente. E eu percebi que era uma coisa que me incomodava muito e que eu procurei desenvolver. Uhum. Então, hoje em dia, eu sou esse tipo de pessoa, que eu sento, tal, se precisar um monte de vez, tento alinhar. Pra mim não hoje em dia, desde aquele dia você já tá. Exato, então, que bom que eu. Aham. Exatamente, que bom que você percebeu isso de mim lá daquela época. Significa que eu já tava Aham. com essa direcionada para essa visão, entendeu? Eu acho que é um dos motivos, ou alguns dos motivos pelos quais eu lembro disso até hoje, né? O primeiro dia ali no Casa da Formato contigo, é o ponto de, tipo, eu entrava numa empresa, ou qualquer outra pessoa entra em qualquer empresa, geralmente é tipo, aqui você senta, aqui essas são as ferramentas, aqui são as suas funções, seu e-mail, né? Eu acho que, por exemplo, naquele dia, você deu uma explicação, né, uma abordagem muito mais abrangente. É isso. E, tipo, não falar assim, aqui é o sistema da agência, Aham. essa aqui é a pessoa X, pessoa Y de tal setor, blá blá blá. Então, mas foi tipo, então, você falou sobre todo o processo, o Sim, comportamento, geralmente, de cada um da equipe, né? sim, Então, então se a pessoa te responder isso, você pode falar isso, ou pode me perguntar de novo se tiver dúvida, não lembrar, né? Então, deu uma abordagem muito mais completa, assim. sim, Não aquela básica padrão que você, então aqui você senta, aqui que você vai fazer, essa sim. tela aqui é o seu computador, blá 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 blá. É, cara. Qualquer dúvida, manda e-mail, pergunta, sabe? Tipo, Esse, acabou. esse onboarding, né, que a gente chama isso, né, que o pessoal gosta de inventar história, né, mas esse onboarding, né, na empresa, assim, cara, isso é fundamental, assim. Tipo, como que a pessoa, no meu ponto de vista, como que a pessoa vai se sentir bem-vinda ou tranquila para trabalhar ou, assim, empolgada sendo recebida ou com as pessoas não alinhando as coisas direito com ela, entendeu? Uhum. Eu não vejo, assim, tipo... Então é algo que eu realmente é uma das coisas que eu mais valorizo e mais tento fazer, assim, tipo, não só com recém-contratado, com todo mundo. Sim, sim. Porque
realmente essa falta de alinhamento, essa falta de conversar direito, entendeu? Tipo, e não precisa, e conversar direito não é ser necessariamente amigão, ou ser, não, é explicar, ó, é isso, tarará, é assim, isso, pá, pá, pá. Entendeu? Não entendeu? Então, volta, é isso, pá, pá. Explicar quantas vezes precisar, quanto, enfim, fazer a pessoa se sentir confortável de poder perguntar pra você, de poder conversar com você. Eu tento muito fazer com que a pessoa veja em mim uma pessoa que ela pode contar e que ela pode se sinta aberta a querer conversar, me falar, perguntar, etc, entendeu? Assim, isso é uma soft skill violenta, assim, que realmente é difícil exercitar e eu acho que falta bastante muitas vezes, assim. Bom, eu acho que ainda durante um bom tempo vai continuar sendo um dos poucos casos que eu lembro o primeiro dia, assim, tão impactante. E não, acho que é algo, tipo, detalhe, assim, né, que parece, pequeno. Então, parece pequeno, mas você lembra até hoje. Sim. Então faz diferença, Sim. né? E poucas coisas eu lembro de primeiro dia de escola, primeiro dia de serviço, primeiro dia conhecendo alguém X. E esse é um dos casos que eu lembro no primeiro dia. Então, aí vou te contar especificamente sobre você quando eu te contratei lá aquela vez, né? Por exemplo, eu tinha a menina que trabalhava comigo nessa função que você foi contratada, que ela era muito boa. E aí ela saiu. Era Camila? Não, a Rafa. Rafa, isso. E então eu tinha uma expectativa muito alta com a entrada de quem fosse entrar no lugar dela. E aí a gente tinha entrevistado várias pessoas e tal, e você realmente era a melhor pessoa e tal. Então eu queria que você entrasse, tipo, que você desse certo ali, entendeu? E pra isso, só te recebendo bem, tipo, te deixando confortável no cargo, entendendo a sua função, o que eu esperava de você. É alinhamento de expectativa isso, né? Que inclusive é algo como gestor que você precisa desenvolver bastante, assim, alinhamento de expectativa, feedback. Tipo, você só pode dar um feedback se você tiver alinhado à expectativa. Você não pode cobrar de alguém alguma coisa que tá entrando numa coisa de gestão, assim, muito... É complexo, mas é legal, assim. É bom aprender. Você vai aprendendo cada vez mais e vai tentando ser cada vez melhor, né? Mas você sempre tem que aprender cada vez mais coisas, assim. Eu vou voltar aqui rapidamente para a parte da Suno. Eu perguntei, agora eu quero especificar um pouco mais sobre essa conversa. Você falou de fazer a questão ali do contato, do alinhamento e tal, seja por onde você está passando. Você tem conversa, você falou com diversos setores e tal, mas, por exemplo, há um contato com outra equipe como a Suno Notícias? Essa conversa dinâmica é orgânica? Enfim. Não, lá a gente tem várias áreas, né? A empresa é bem grande, assim, hoje em dia. A empresa o grupo tem 6 anos, né? E aí cresceu bastante, hoje em dia tem quase 300 funcionários ali, mais ou menos. E aí eu, particularmente, assim, sempre foi uma empresa que trabalhou no modelo híbrido, né? Então não necessariamente eu preciso estar sempre lá em São Paulo no escritório. Isso até antes de pandemia. Antes da pandemia. Na verdade, assim, uma das premissas para eu ter aceitado forte ir para lá era que eu sabia que a empresa tinha esse perfil. Porque realmente ter que ir todo dia para São Paulo, eu acho que é bem penoso, assim, bem puxado, entendeu? Não que eu não fosse aceitar, mas talvez eu tivesse que pensar em outra. Então, quando eu fui trabalhar lá, eu ia todo dia, porque o meu chefe da época, quando me contratou, ele falou que, como o meu cargo era importante lá, estratégico para ele e tal, ele queria que eu tivesse lá até para absorver mais rápido todo o contexto da empresa e tal. Mas aí logo veio a pandemia e a empresa que já era esse modelo assim de ter muita gente trabalhando em casa, aí foi todo mundo para casa. E acabou que eu não tendo que ir todo dia, eu consegui demonstrar, eu acho que ainda mais o meu valor por estando trabalhando, né, em casa ali. Tipo, você trabalha, inclusive, até muito mais do que estando no escritório, né? Porque basicamente não tem horário, você acaba fazendo bastante. Mas serviu muito para eu conseguir fazer mais ali, né? E demonstrar que eu... Se firmar. Exatamente, me firmar, né? Mas quando eu tô no escritório, basicamente... são todas as áreas ali trabalhando junto, entendeu? Então, tipo, eu tenho contato com todo mundo.
Não necessariamente para fazer coisas que eu preciso. Tipo, você perguntou do Suno Notícias, né? Eu, hoje em dia, tenho poucas interfaces com eles, assim. Mas eu, tipo, o contato eu tô ali com eles. Tipo, eu vou ali, tipo, quem tá ali, você conversa, troca ideia, né? Tipo, normal, assim. Mas não necessariamente para fazer coisas de notícias e para saber do que eles estão fazendo e tal, entendeu? Mas é legal, porque você acaba tendo contato com várias áreas, várias frentes, né? Assim. Legal. Eu vou fazer só um último comentário aqui, pra mim, questão de pergunta, Não, fica à tá ok, mas vontade. depois eu vou mostrar aqui a descrição rápida do Edu. Você falou da parte ali de. Depois você entra num lugar e a pessoa te cobra ali, né, pra entregar enfim, pra ontem, alguma coisa e tal. Uhum, Por exemplo, eu saí da Formato pra XP. uhum, E eu tive a experiência contigo ali de primeiro dia e tal, uma coisa muito mais calma, uhum. pegando ali pelo primeiro dia também. E quando eu entrei na XP, eu cheguei com a expectativa de, em 2 semanas, inaugurar um blog. Olha lá, já chegou chegando. Então, e conduzir praticamente quase tudo ali que envolve o blog. Né? A produção de conteúdo, a convergência, enfim, o uso multimídia e Aham. tal, de produção de conteúdo. Então, tipo, foi, né, sair de um ambiente pro outro ali no mesmo, né, só uma, como fala, mesma divisão ali, né, não Aham. é uma diferença muito grande de anos e nem passei por mais de um local, com realidades bem diferentes, Uhum. né, e é isso mesmo, aí acontece. Não, cara, então, mas aí é que tá, por exemplo, quando eu entrei na Suno, não é que também passaram a mão na minha cabeça ou alguma coisa, entendeu? Ah, Eu acho assim, aí depende da maneira que você vai lidar também, entendeu? Eu, como era numa empresa que de fato eu queria trabalhar e tal, eu, mano, fui pra cima, entendeu? nem precisou, de certa forma, nem precisava. É, mas assim, aí, só que hoje em dia também é uma coisa que eu analiso. Sim, como eu. Basicamente eu penso, como eu gostaria de ser recebido num lugar novo, Sim, ou sim. o que eu acharia relevante, entendeu? Uhum, sim. Eu acho que é isso, cara, porque eu entendo várias situações que acontecem e tal, que nem você tá contando assim, mas eu acho que cada vez mais quando você vai pra essa área, principalmente de gestão assim, é seu papel entender isso, Uhum, entendeu? Como receber, como alinhar expectativa, como para a pessoa de fato poder se sentir à vontade e desempenhar o mais breve possível o que você espera, entendeu? É basicamente isso, assim. eu quero fazer uma pergunta final, depois a gente vai mostrar aqui a tela com sua descrição básica ali, de Beleza. mercado. Qual, não dica de comportamento, nada que eu já fiz essa pergunta até, mas de conteúdo que você acha que um dos destaques que você já consumiu, seja filme, série, livro, podcast, que reflete melhor a área de comunicação e você teria deixado a comunicação assim de consumo? Boa pergunta, cara. A área de comunicação, em geral, assim, é tão ampla, cara. Não sei se eu lembro de algum, assim, de cabeça, viu? Ou, Eu consumia muito antigamente, antigamente, né? Quando eu tava mais em jornalismo, assim, muita coisa de voltada para o jornalismo, de hard news, assim. Mas eu acho que isso de comunicação é tão amplo, assim, que eu não me lembro de alguma coisa, assim, mais abrangente, sabe? uhum. Pra ser bem No sincero. episódio com a Lucy, acho que foi o quinto episódio aqui do podcast do Community Talks, eu não falei de comunicação, eu dei uma dica, uma indicação de série que reflete sobre a questão de ambiente de trabalho, Uhum. que é, não sei se você conhece, A Ruptura, Severance, que Nossa. estreou ano Sério, eu passado. já li sobre, mas não assisti. Mas de comunicação ainda não falei, não dei uma minha. Ah, Eu vou guardar aqui, porque até porque eu tô como entrevistador, ah, eu gosto de trazer o que a pessoa tem. então, mas eu tô. Você podia falar o seu aí, né? Porque eu tô meio. Então, um que eu gosto bastante, minha família até sabe disso, que não sei se é minha família, mas o meu irmão, que é um filme que a gente gosta muito, mas eu acho que ele gosta por outros motivos, mas eu gosto muito, que é A Chegada, Ah, sei. que pega uma linguiça lá com o Sim, protagonista e ela tem que fazer o contato com os sim, alienígenas e tal, né, aprender a linguagem dos sim. alienígenas que estão ali, saber qual que é o propósito deles na Terra, caramba. E eu gosto muito desse filme, não só por isso, né, pela sinopse, porque tem um dado momento que ela faz uma reflexão, que eu acho pertinente, né, porque ela era da comunicação, ela é uma linguista e tal, que ninguém, quase o mundo inteiro não faz.
que os alienígenas não vão entregar o filme como um todo, né? Entrega uma palavra e todo mundo interpreta aquela palavra como se fosse uma forma de ataque. Eles vão nos atacar, então o propósito deles aqui é nos atacar. E aí ela faz a crítica, a reflexão de falar, não, o que ele tá querendo, o que eles estão falando, passando pra gente aqui, não necessariamente quer dizer que é ataque, né? Dependendo da cultura, de onde eles vêm e tal, como serve a comunicação, essa palavra pode não ser um substantivo, pode ser um verbo, pode ser não pra atacar, pode significar pra entregar alguma outra coisa. E eu acho muito legal essa reflexão que o filme faz. Sobre a área da comunicação, sobre a parte linguística também, né? Não, você tem toda a razão. E aí eu até pergunto não só como dica pra mim, né? Pra quem tá acompanhando a gente aí, seja assistindo via YouTube ou seja ouvindo só pelas plataformas de áudio, pra poder, né, ajudar, né, a fazer... Não, mas é verdade, cara. E tem total sentido isso, né? Se você for parar pra pensar assim. Muitas vezes a pessoa não entende o que você quis dizer, do jeito que você quis dizer, como você tá achando que ela tá entendendo. Tipo, faz total sentido isso, entendeu? Mas, enfim, essa eu já vou deixar então a minha indicação. Ah lá, já, como fica pra próxima. Imagina. Obrigado, Edu, por ter aceitado o convite. Não, obrigado por não só aceitado. Parabéns aqui pelo seu negócio. Eu acho bem legal mesmo, assim. Acho louvável alguém ter a disposição de fazer algo em prol, assim, da área, né? Com, assim, querendo fazer algo que gosta, assim. Então, parabéns aí. Desejo que você tenha muita resiliência aí para trocar o projeto e que seja muito bom aí. E eu acompanho lá, cara. Você viu que eu estou falando aí dos convidados aí, né? Nada, eu vejo ali constantemente. Eu mando lá. Participando. Sim. Enfim, engajando nos conteúdos, né? E tal. Bem legal. Obrigado mesmo. Não só então por ter estado aqui, aceitado o convite, bem como por Espero apoiar que tenha ficado legal aí. Aí, como última coisa. Eu tenho certeza que sim. A Débora, não sei se você viu, ela tava animada. Tava lá animada lá, né? Para assistir. E eu vou passar aqui a descrição de forma resumida ali, a experiência do Eduardo no mercado, né? Já contou muito mais em detalhes aqui dentro do programa. Mas pode dar mais detalhes, então, sobre os seus principais hobbies ali, música, shows, videogame, futebol, Só coisa de adulto, né? Olha lá. Como é que você tá envolvido? Eu sempre fui aficionado por música, gosto principalmente de rock, de metal e tal. Sempre fui muito em show, desde que eu era adolescente. Então, hoje em dia eu tenho uma filha pequena, sou pai de família, sou velho já e tal. Então, eu vou eventualmente... Voltei aí agora, inclusive, em vários shows esse começo de ano, porque na pandemia e tal não fui nada, né? Obviamente, por motivos óbvios. Então, gosto bastante de música e de ir em show, videogame, jogo até hoje, quando eu consigo, mas assim, como eu já tô numa idade assim, um pouco mais, eu começo a jogar lá, durmo no sofá, com o controle na mão. Basicamente é isso. Futebol também, sou aficionado desde que eu era moleque até hoje. E cerveja, eu gosto de beber também, assim, acompanho bastante coisa, gosto de experimentar cerveja diferente, assim, e tal, né? Basicamente, essas são coisas que eu faço, assim, no dia a dia pra... Música, né, por exemplo, música, quando a gente trabalhava lá na Formata, né, trabalhava com texto e tal, sempre trabalhei muito ouvindo música, assim, sempre, é uma constante, assim, pra mim. Sempre tive muito contato e tal, e gosto bastante. Acho que são meus principais hobbies, isso aí mesmo. Então, praticamente todas essas áreas é mais consumindo do que praticando. Então, tipo, não é música, não é questão de tocar o não, eu até tocava violão antigamente, tinha guitarra e tal, mas parei, assim, não toco. Videogame jogo, obviamente. Futebol jogava quando era mais moleque, não jogo praticamente nada hoje em dia. E cerveja, nunca me meti a fazer cerveja mesmo, não. Tipo, se bem que tem bastante gente que faz em casa hoje em dia mesmo, né, e tal. Uma das pessoas que vieram aqui, que foi a Luciana, o Heitor deve saber também, ela faz cerveja. Não. Ou cerveja ou drinks. Até tem geral, várias cervejarias aí, eu acho que até algumas aqui de Campinas e tal. Muitas dessas cervejarias artesanais que crescem e tal, o pessoal começa, tipo, ou em casa, ou no quintal lá e tal, entendeu? Hoje em dia é fácil, na verdade, né? O conhecimento tá ali na mão pra muita gente, né? Então, se você tiver afim mesmo de fazer... eu tenho conhecidos, assim, amigos, colegas e tal, que faziam, entendeu? Mas é isso, eu praticamente gosto só de beber mesmo. Então, se quiser me convidar... A parte de degustação. A parte de degustação... Ele mexe tem festivais aqui em Campinas. Tem, existe, direto, sim. É a parte que eu gosto.
E aí as mídias do Edu, o Instagram. Tá lá. LinkedIn. Instagram e LinkedIn, basicamente é onde eu tô lá. Assim, também não é tanto que eu tô, mas procuro estar, né? Então, se alguém ficou curioso, gostou do programa, quer conhecer um pouco mais do Edu, tem Instagram, LinkedIn também. Edu, mais uma vez, obrigado. Obrigado você pelo Espero convite. que você também é uma das pessoas que eu chamei que gostaria de um segundo, terceiro episódio para aproveitar e abordar outras coisas, né? Pode crer. Principalmente quando um profissional tem uma experiência Me chama vasta. aí de co-host aí que eu vou aí também, ó. Também tem essa oportunidade. Sou cheio das perguntas, cara. Com certeza, para me ajudar a fazer pergunta é muito importante. Por enquanto, tive só um programa com um co-host lá com a Del que você viu. Mas vai ter mais. Semana que vem vai ter uma outra pessoa com co-host, mas vamos ver a oportunidade de trazer com você com co-host também de outros entrevistados. Beleza. Fico no aguardo, então. Valeu. Então, aqui com muitos recados aqui na câmera central. Lembrando, quem quiser contribuir, então, com valores pontuais, né? O Communitalks, podcast.gmail.com, esse é o Pix. E pode mostrar a última tela também. Então, aqui. Perdo Clique é um projeto que eu tenho com o meu irmão de desenvolvimento pessoal, que a gente aborda no Instagram ali para falar questão de hábitos, reflexões de vida, de sociedade ali. Magenta, que é o estúdio, né? Então, o Heitor cede espaço aqui graciosamente para a gente utilizar e fazer o podcast. Então, conheça aí o Magenta também no Instagram, tem o site. O Tecnosolo Marketing e Comunicação foi quem fez o logo, né, do podcast e a vinheta. Então, enfim, quem quiser conhecer mais o trabalho deles também aí tem o Instagram e o site. Que é tal Personalizados, então, um projeto aí de 2 amigos meus que fizeram a caneca aqui e trabalham com estamparia. E desenvolvem outros produtos também. Então, quem quiser conhecer mais tem o Instagram deles aí, pode entrar em contato via DM e tudo mais. E, né, lembrando também, a plataforma apoia isso aqui como incentivo, né, financiamento aí constante, mensal, para ajudar o podcast, ajudar a comunicação como um todo. E é isso. Obrigado, pessoal, por quem está acompanhando, seja via YouTube ou pelas plataformas de streaming de áudio. E até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Até mais.